Ela foi mantida em cativeiro por dias, até que um bilhete secreto mudou tudo. Um oi no meio da dor. Marta estava em casa, havia acabado de deixar o emprego e tentava reorganizar sua própria vida. Do outro lado da tela, em um leito de hospital, Aline enfrentava uma crise severa de endometriose. Era seu quarto dia sem conseguir dormir por causa das dores. Nem mesmo com o medicamento mais forte dava alívio. Sozinha e desconfortável, resolveu abrir o Tinder. Talvez entre uma notificação e outra encontrasse distração para sua mente cansada. Foi quando viu Marta, deram match. Com coragem tímida, Aline mandou uma mensagem. Oi, bom dia. Marta respondeu com carinho e atenção. Aline contou que estava no hospital sofrendo com endometriose. Marta, surpresa com a coincidência, logo se compadeceu. Eu sei bem o que é isso que você está passando. Já tive endometriose. Também vai passar. Você vai ficar bem, eu prometo. A conversa, que começou com um simples cumprimento, foi se aprofundando ao longo do dia, compartilhando dores, histórias, sonhos, e quando perceberam já era madrugada, quase 4 da manhã. Aline hesitou em encerrar o papo, com sono, mas também com medo de dormir e essa conversa tão boa acabar. Marta sorriu de um outro lado da tela e respondeu, pode dormir tranquila, a gente vai continuar amanhã. Prometo que vou estar aqui com você. Promete mesmo? Perguntou Aline, como se precisasse daquela segurança. Prometo, confirmou Marta. E assim foi o dia. Dia após dia, elas continuaram se falando, e a cada conversa um laço novo era construído entre as duas. Mas havia algo não resolvido no coração de Aline. Antes de conhecer Marta, ela estava conversando com um rapaz. A dúvida sobre seus sentimentos fez se afastar por alguns dias. Nesse tempo, adoeceu novamente e, na solidão do quarto, percebeu o quanto Marta fazia falta, quanto sua presença, mesmo à distância, era essencial. Foi então que tomou a decisão, voltou a falar com Marta sem rodeios e se declarou. Disse que nunca havia namorado uma mulher antes, que moravam em estados diferentes e que, embora estados diferentes, que nada era fácil, mas que sentia era real. Marta ouviu em silêncio, com o coração apertado e cheio de esperança. Algumas semanas depois, Aline decidiu fazer o impossível parecer simples. Foi até a cidade de Marta, acompanhada do pai, e ali diante dela, segurando uma caixinha pequena nas mãos, fez o inesperado. Marta, quer namorar comigo? Marta ficou surpresa ao ver Aline chegando com o pai. Mesmo tendo conversado sobre o encontro, ela não esperava que fosse tão rápido, nem tão intenso. Ver Aline ali, de verdade, dava àquela conexão virtual um peso completamente novo. O coração de Marta disparou quando viu a caixinha nas mãos da jovem. Aline desceu do carro nervosa, mas determinada. A dor da endometriose ainda rondava seu corpo, mas naquele momento era o coração que falava mais alto. Ela se aproximou de Marta, segurou suas mãos e disse com a voz trêmula: Eu sei que isso tudo aqui é meio loucura. A gente mal se conhece pessoalmente. Moramos em estados diferentes. Você trabalha, eu ainda estou tentando me encontrar. E, bom, eu nunca namorei uma mulher antes, mas você me tocou de um jeito que ninguém mais conseguiu. Você ficou comigo nos meus piores dias. Você me fez sorrir quando tudo doía. Por isso, mesmo com todos os obstáculos, eu vim aqui te perguntar: quer namorar comigo? Marta sentiu os olhos marejarem. Era muita emoção de uma vez. A surpresa, a alegria, o medo e, acima de tudo, o sentimento que ali havia algo verdadeiro. Ela sorriu, apertando as mãos de Aline. Eu quero viver isso com você, seja como for. Elas se abraçaram como se aquele gesto selasse não apenas o começo de um namoro, mas de uma promessa e de tentarem acreditar que não deixarem o medo vencer. Durante os dias que se seguiram, Aline ficou em casa da Marta. Conheceram-se de verdade. Os jeitos, a mania, o silêncio, dormiram juntas, riram muito, choraram também. Marta mostrou seus lugares favoritos. Um café pequeno na esquina, a pracinha onde costumava pensar na vida. E Aline, mesmo lidando com crises de dor, parecia florescer em cada sorriso trocado. Mas, como toda visita,
Aquela também teve seu fim. Aline precisava voltar. Nas despedidas, choraram, abraçaram, mas prometeram se ver de novo, logo. O namoro à distância começava ali, entre chamadas de vídeos, mensagens de bom dias e saudade apertada. Parecia difícil, e era, mas onde há sentimentos, há força. Parecia difícil, e era, mas onde há sentimentos, há forças. A distância logo mostrou suas garras. No início tudo era entusiasmo, mensagem o tempo todo, chamadas longas antes de dormir, promessas do futuro, mas conforme dias passavam, a rotina de Marta com trabalho, horários apertados e cansaço acumulado começou a pesar. Aline, por sua vez, ainda sem emprego, passava os dias entre consultas médicas e momentos de solidão. Ambas sentiam falta uma da outra, mas começaram a perceber como o tempo podia ser cruel quando não está se perto. Você sumiu hoje, disse Aline numa noite, a voz magoada pelo celular. Eu saí do trabalho tão exausta, só queria tomar um banho e deitar. Mas isso não significa que eu não pensei em você, respondeu Marta, tentando equilibrar o afeto com sinceridade. O silêncio entre as duas ficou pesado. Era difícil para Aline não se sentir deixada de lado. Era difícil para Marta carregar a culpa por estar fazendo o seu melhor e ainda mesmo assim parecer pouco. Ainda assim, entre tropeços, as duas começaram a se encontrar, começaram a marcar videochamadas fixas, criaram um diário, compartilhando online para se escreverem uma para a outra, como se fosse uma ponte cheia de palavras. Mas uma nova dificuldade surgiu, ciúme. Aline viu Marta sair com amigos, postar fotos sorrindo, enquanto ela passava os dias em casa. Embora soubesse que não havia motivo para desconfiança, o medo de perder Marta crescia. Você ainda fala com as outras pessoas do Tinder? Ela perguntou uma vez, sem conseguir esconder a insegurança. Marta, surpresa, respondeu com firmeza. Não, desde o momento em que você apareceu, não precisei de mais ninguém. As palavras aliviaram a Aline, mas também fizeram perceber que precisava confiar e cuidar de si mesma. Decidiu procurar a médica e uma psicóloga, retomar a vida aos poucos, por ela e por Marta. Foi nesse processo que decidiram marcar uma nova viagem. Aline iria até Marta novamente, dessa vez por mais dias. Queria viver um amor sem pressa, longe das telas, perto dos olhos e do toque. E quando Aline desceu do ônibus, viu Marta esperando com um buquê simples, mas cheio de significado, e teve certeza de uma coisa: o amor delas valia o esforço. A segunda viagem de Aline à cidade de Marta prometia ser mais tranquila. Dessa vez, ela ficaria mais dias com tudo planejado. Cafés tranquilos, noites de filmes, passeios de mãos dadas. Era a chance de viver o que a distância tanto atrapalhava. Mas no terceiro dia, a dor voltou forte, cruel e implacável. Aline acordou no meio da noite suada, curvada, o rosto pálido. A endometriose que vinha dando sinais leves nos últimos tempos havia atacado com tudo. Marta, acordada pelos gemidos de dor, levantou assustada e correu até o quarto. Amor, o que foi? Tá com dor? Muita dor. Aline respondeu, os olhos marejados. Tanto tá insuportável, Marta. Não consigo. Marta não pensou duas vezes. Pegou os documentos de Aline em sua bolsa e levou para o hospital. Ficou com ela durante toda a madrugada, segurando sua mão enquanto ela recebia a medicação na veia. Ver Aline naquela situação despertou um sentimento em Marta profundo de proteção. Ela não era só uma garota do tempo. A mulher dos bons dias trocados e mensagens era real, humana e vulnerável. Nos dias seguintes, Marta assumiu o papel de cuidadora com naturalidade. Cozinhava comidinhas leves, preparava com pressa e ficava deitada ao lado dela contando histórias para distraí-las da dor. Você não precisa fazer tudo isso, disse Aline certa noite com os olhos úmidos. Mas eu quero. Eu estou com você para tudo. Não só para os dias bons, respondeu Marta, acariciando seu rosto. Aquela viagem, que deveria ser leve, virou um mergulho na intimidade mais verdadeira. Cuidar e ser cuidada, e ali mesmo na dor, o amor floresceu mais forte. Quando Aline voltou para sua cidade depois de dias, algo havia mudado. Não era só a saudade que apertava o peito, era a certeza. Estavam construindo algo real, com todas as dificuldades. Na próxima visita, Marta seria quem viajaria. E com ela levava uma ideia, uma caixinha com a surpresa.
Dessa vez, foi Marta que encarou a estrada. Saiu do trabalho um pouco mais cedo, coração acelerado, malas prontas e um pequeno embrulho guardado com carinho entre suas roupas. A viagem era à cidade de Aline, era tão longa, mas ao mesmo tempo parecia se arrastar. Cada quilômetro aproximava Marta da mulher que mudara sua vida em tão pouco tempo, e ela mal podia esperar para vê-la novamente. Quando Aline abriu a porta e viu Marta ali, de mochila nos ombros e sorriso aberto, correu para abraçá-la. Foi aqueles abraços demorados onde palavras não são necessárias. O corpo reconhece o lar. Durante os primeiros dias de visitas, Marta foi se adaptando ao universo de Aline. Conheceu os cantos preferidos delas, seus familiares, até mesmo sua médica, que acompanhava a luta contra a endometriose. A rotina era simples, mas havia algo mágico em partilhar. Dor, juntas na mesma cama, cozinhava lado a lado, ria de bobeiras no sofá. Naquela noite em especial, Marta pediu para que saísse um pouco. Levaram uma toalha, um vinho suave, alguns petiscos para o alto de uma colina próxima, onde dava para ver as luzes da cidade. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. Aline se deitou na toalha, olhando para o céu. Marta ficou um tempo em silêncio, respirou fundo até criar coragem. Sentou-se ao lado dela e tirou a caixinha da bolsa. Lembra daquela primeira vez que você veio me ver? Você chegou com a caixinha me surpreendendo. Começou Marta. Aline sorriu já emocionada. Aline levou a mão à boca com os olhos cheios de água. Isso é um pedido de noivado? Perguntou com a voz trêmula. É um pedido de continuidade, de compromisso de verdade, respondeu Marta. Quer continuar essa história comigo? Aline não hesitou. Claro que quero. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Elas se beijaram sobre as estrelas, selando mais uma promessa. Duas mulheres, dois corações marcados por dores e as distâncias, decidindo todos os dias continuar escolhendo uma a outra. A um pedido com as alianças trouxe mais a emoção próxima. Também perguntava o que fariam a partir de agora. Continuariam em cidades diferentes, visitas espaçadas, saudades diárias, ou a hora de pensar em algo mais concreto? Marta foi a primeira a tocar no assunto. Numa manhã tranquila, tomando café no lado de Aline, já pensou na gente morando juntas? Aline parou a colher de café no ar. Aquela ideia já havia passado pela sua mente várias vezes, mas ouvir Marta dizendo em voz alta fez parecer mais real. Eu já pensei, mas é um grande passo, né? É, mas acho que a gente já passou por coisas grandes demais para ter medo disso agora, respondeu Marta sorrindo. Elas começaram a conversar sobre a possibilidade. Marta tinha mais estabilidade no trabalho, enquanto a Aline ainda tratava e buscava oportunidades. A ideia mais viável era que a Aline se mudasse primeiro, mas como tudo entre elas não seria simples, a primeira barreira foi a emocional, contar para a família. A de Marta já sabia de sua orientação, mas nunca tinha visto um relacionamento dela tão sério. A de Aline, por outro lado, ainda vivia um silêncio sobre o assunto. Quando Aline contou à mãe que pensava em morar com Marta, houve silêncio. Depois perguntou dois horários confusos, mas surpreendentemente o pai que a acompanhara naquela viagem foi que apoiou primeiro. Você já sofreu demais, filha. Se essa mulher te faz feliz, então vá, seja feliz, eu estarei aqui. Foi o apoio que a Aline precisava. Começaram os planos. Caixa por caixa, escolhas por escolha, Marta ajudava à distância, enquanto a Aline se organizava para a mudança. Era difícil deixar a cidade onde cresceu, a família, os médicos, mas havia um novo destino à frente. E ela, Marta. No dia da mudança, choraram na despedida da família, mas também sorria com as mãos entrelaçadas, dentro do carro, rumo à nova vida. Morar juntas era um novo desafio. Manias que antes eram fofas agora as dividiam espaço com tarefas do dia a dia, mas a cada noite deitavam na mesma cama com a certeza que estavam no lugar certo. A primeira vez, nenhuma das duas dormia com medo da distância, dormia juntas, finalmente. O som do mar profundo, o céu tingido de dourados, laranjas e fogueiras acesas na areia. Era assim que as ondas e a brisa do mar, que Marta e Aline escolheram dizer sim, em um luau à beira-mar, cercado por pessoas que
aprenderam a amar e que as duas construíram. Tudo foi planejado com amor, com carinho, no coração, nada de luxo, foi apenas a verdade. Cangas coloridas estendidas na areia, lanterna no papel pendurado em cordas de sisal, flores tropicais, cabelos e sorrisos. Os convidados descalços formavam um círculo em volta das duas mulheres que, de mãos dadas, sorriam uma para a outra, como o mundo inteiro houvesse parado para vê-las. Marta estava em uma saia longa branca e blusa rendada. Aline escolheu um vestido fluido, com bordados discretos de bustos. Ambas usavam colares de conchas e os pés tocavam a areia fria. A fogueira crepitava, testemunhas silenciosas do amor que ardia ali. Marta começou, a voz embargada. Você me encontrou no momento mais frágil da minha vida. Eu achava que estava quebrada, mas você me enxergou inteira. E hoje, ao seu lado, me sinto forte, amada e completa. Aline respondeu, segurando a mão de Marta, com firmeza. As mãos na noiva. Você me mostrou que o amor que pode ser leve mesmo quando o mundo pesa. Você me ensinou a cuidar e me deixou ser cuidado. Hoje escolho você mais uma vez, para sempre. Com as palmas batendo em um ritmo de som, um violão suave, elas se beijaram sobre as estrelas, dançaram até a madrugada à volta da fogueira, cercadas por amor, música e mar. Meses depois, um novo sonho começou literalmente. Aline engravidou com inseminação artificial. Foi uma decisão pensada e desejada, vivida a dois, com lágrimas nos olhos e alegrias as mãos dadas durante a consulta, Marta participou de todo o processo, escolheu o doador com Aline e leu cada papel. Foi um a cada ultrassom. O dia que virava, o coração, o bebê, batendo pela primeira vez, Marta chorou como nunca. Tem uma vida aí, ela disse, beijando a barriga de Aline. Uma parte de você, uma parte de mim, nosso amor tomando forma. E assim, de uma conversa do Tinder, surgiu a história que, feito a promessas cumpridas, desafios superados, agora dá uma nova vida a um caminho, uma família. Os dias antes do parto foram feitos de expectativas e ansiedade e ternura. A barriga de Aline crescia e com ela crescia também o amor de Marta, que falava com o bebê todas as noites com a cabeça encostada em ventre de esposa. Você chegou e já é o nosso mundo inteiro, dizia. Elas tinham escolhido o nome, juntas, Aurora, porque, como o próprio nome dizia, ela seria o começo e a luz das dores e promessas de um novo dia. O parto aconteceu em uma madrugada chuvosa. Aline acordou com as contrações e chamou Marta, que pulou da cama com desespero carinhoso. Com a mala pronta, correram para o hospital, rindo entre dores e nervosos, até o último fio de cabelo. Foram horas intensas, exaustas e emocionantes. E veio o choro, o som mais bonito que ouviram. Aurora nasceu saudável, com os olhos entreabertos, o rostinho tranquilo. Marta chorou descontroladamente quando colocou os braços pela primeira vez. Aline, ainda cansada, sorriu emocionada ao ver as duas juntas. Ela tem em seus olhos, disse Marta, tocando em leve a bochecha do bebê. Os primeiros dias em casa foram montanha-russas, noites em claros, fraldas, choros, mas também sorrisos bobos, cheirinho de recém-nascido e uma conexão mais profunda entre elas. Marta se dividia entre o trabalho e cuidar da pequena, mas fazia questão de estar presente em todos os momentos possíveis. Aline, com toda a sua entrega, mergulhava na maternidade com doçura e coragem. Havia exaustão, claro, havia também cumplicidade. E a cada pequeno gesto, com um banho dado em dupla, um olhar trocados durante a amamentação, um cochilo entre 3 horas no sofá, era um lembrete que tudo valia a pena. A aurora trouxe uma nova cor ao lar, um novo ritmo, um novo centro de gravidade, e mesmo ao meio caos de fraldas mamadas e dos cochilos interrompidos, Aline e Marta subiram e estava vivendo o capítulo mais bonito da história delas.
porque o amor agora tinha um nome e dormiam entre elas. A Aurora já tinha quase 2 anos. Corria pela casa com passinhos desajeitados, as mãozinhas agitadas no ar e um sorriso que derretia qualquer tensão. Suas primeiras palavras tinham sido mamãe e tatá. Sua forma carinhosa de chamar Marta e Aline respectivamente, e desde então o lar era feito de palavrinhas inventadas, brinquedos espalhados, música infantil tocada o tempo todo. A rotina era intensa, mas agora bem ajustada, Marta reorganizava seus horários de trabalho para estar presente nos fins de tarde. Quando a Aurora ficava mais agitada, Aline, que retomara os estudos à distância, fazia pequenos freelas de casa, assumia turnos diurnos. Mesmo com o cansaço e as olheiras, desafios típicos de fase, algo brilhava constantemente entre as duas. As parceiras, o amor que se uniu, havia amadurecido e se transformado em algo mais sólido, mais calmo, mas ainda cheio de paixão. Certa noite, depois de Aurora adormecer, entre as duas no sofá, Aline olhou para Marco e sussurrou. Às vezes fico lembrando do Tinder, da primeira mensagem do hospital. Nunca imaginei que viraria isso. Marta beijou a testa de Aline. A gente achava que estava se encontrando por acaso, mas era destino. Era tudo isso esperado para acontecer. No fim de semana, elas levavam a Aurora para a praia. A menininha ria quando sentia areia nos pés, jogava conchas nas ondas, adorava ouvir a história do casamento, do papai e do sol, da mamãe lua, que havia inventado para explicar o céu no entardecer. A aurora estava crescendo, sim, mas Marta e Aline também. Cada dia que elas haviam rever as prioridades, entender limites e valorizar pequenos silêncios. Não era mais um romance, era uma vida construída com base no afeto, no respeito, nas escolhas diárias de permanecer. Uma família diferente do esperado, mas exatamente como precisava ser. E o amor, o amor, esse só crescia. Novos sonhos, novos passos. O sol entrava pela janela da sala enquanto Aurora rabiscava um caderno com lápis de cor. Marta, sentada ao lado de Aline, mexia em uma planilha no notebook. O assunto da vez era ousado, mas empolgante. E se a gente abrisse algo nosso? Disse Aline com brilho nos olhos. Um espaço nosso, com a nossa cara, algo que representasse o que a gente construiu. Tipo um café com livraria, sugeriu Marta, ou uma lojinha com produtos artesanais e espaço infantil. Algo assim, um lugar onde famílias como a nossa se sintam acolhidas, onde se o amor não precise pedir licença. A ideia começara a brotar como sementes bem plantadas. Logo, estavam rabiscando nomes, conceitos, possibilidades. A experiência de Marta com a gestão e a criatividade de Aline se complementavam perfeitamente. Resolveram visitar uma cidade litorânea próxima, onde o ritmo era mais tranquilo e o turismo constante poderia favorecer os negócios. Se encantaram por uma casinha antiga bem perto da praça central, com paredes e pedras, janelas grandes e um quintal cheio de potencial. Era o cenário ideal para o sonho delas ganhar forma. Quando isso, a Aurora crescia feliz, cheia de perguntas e imaginação. Foi ela, com espontaneidade e inocência, que lançou a pergunta durante uma janta. Mama, a gente vai ter um bebê novo? Marta e Aline se olharam e riram surpresa. Por que você perguntou isso, pequena? Questionou Aline. Porque meu coração disse, respondeu Aurora, colocando a mão no peito. Naquela noite, deitadas lado a lado, surgiu, a filha dormiu e o assunto surgiu. O que a gente tentasse de novo? Sussurrou Marta. Outro filho? Outro amor? Pequeno? Aline sorriu, tocando as mãos de Marta. Eu topo. Com você eu topo tudo. E assim, com planos de um novo lar comercial, um possível novo bebê, o amor que nunca deixou de crescer, Marta e Aline continuavam escrevendo uma história feita de coragem, escrevendo algo com ternura, laços que nenhum tempo ou desafio seria capaz de desfazer. Afinal, para quem começa com uma história simples de mensagem no Tinder, tudo era possível. A casinha de pedra, na cidade litorânea,
foi retomada com carinho, detalhes por detalhe. Aline cuidou da estética, escolheu tons claros, plantas suspensas, frases de afeto na parede. Marta organizou tudo, toda a parte funcional, cardápio, fornecedores, estruturas, o nome do lugar, Aurora e Mar, em homenagem à filha, e o elemento que uniu suas histórias desde o começo. O espaço tinha pontinho de leitura, área kids, mesinha ao ar livre, uma estante com livros infantis, LGBTQIA+, e de acolhimento familiar. Serviam cafés especiais, bolos caseiros, pão de queijo, enquanto tudo quentinho, sucos naturais, e era mais do que um café, era um refúgio. Na inauguração, Aurora cortou a fita com uma tesoura de papel decorada com fita rosa. Sorriu, bateu palmas, correu para brincar com outras crianças, enquanto Marta e Aline trabalhavam e se emocionavam. A gente conseguiu, sussurrou Marta, abraçando a esposa por trás. E vamos conseguir muito mais, respondeu Aline, sorrindo com os olhos marejados. Alguns dias depois, no fim da tarde, com um café, estava mais tranquilo, Aline apareceu no balcão segurando um teste de gravidez. Marta regalou os olhos e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois o mundo pareceu desacelerar. Positivo, Aline respondeu e mordeu os lábios inferior, assinou a cabeça. Marta contornou o balcão, a envolveu num abraço firme e as duas choravam ali, entre xícaras e livros infantis. Dois corações novos ao mesmo tempo, disse Marta. Um dentro de você e outro aqui nesse lugar que criamos. A notícia se espalhou entre os clientes mais próximos, e Aurora e Marta passou a ter mais uma história em suas paredes, a de um amor que não parava de se reinventar. Com Aurora ansiosa para ser a irmã mais velha, o negócio crescendo aos poucos e uma nova vida se formando ao ventre de Aline. O lar dela transbordava de gratidão. E mesmo em meio de cansaço, aos desafios e os tropeços de uma coisa permanecia firme, o desejo constante de caminharem lado a lado, enfrentando o mundo com coragem, ternura e muito amor. A gravidez de Aline foi tranquila, mas cheia de emoção. Dessa vez, com a experiência anterior, elas se permitiram viver cada etapa com mais calma. Registraram fotos, criaram um diário de gestão, e envolveram Aurora em tudo. Você quer ajudar a escolher o nome do bebê? Perguntou Marta certa noite enquanto penteava o cabelo da filha. Aurora sorriu pensativa e depois de alguns segundos respondeu com firmeza. Se for menina, quero que seja Estela, porque parece estrela. E se for menino, Gael, porque é bonito. A ultrassom confirmou, seria um menino, Gael. A chegada dele estava prevista para uma noite de lua cheia, o que fez Aline sorrir, também lembrando o luau onde havia dito sim para Marta. Tudo parecia poeticamente conectado. O parto foi mais rápido, mas igualmente emocionado. Marta segurou as mãos de Aline e o tempo todo, enquanto o choro de Gael ecoou pela sala. Aurora, que esperava com a voz ao lado de fora, entrou saltitante, carregado por um desenho com a família com um bebê de cabelo azul. E vai ter cabelo azul? Perguntou Célia. Marta riu e pegou no colo. No seu desenho, ele pode ter o cabelo que quiser. Aurora olhou com o irmãozinho nos braços da mãe e ficou quieta por alguns instantes. Depois encostou o dedo na mãozinha minúscula dele. Oi, Gael. Eu sou sua mana e eu prometo que vou cuidar de você. Os dias seguintes foram uma mistura doce de caos e ternura. Aurora quis participar de tudo. Buscava a fralda, ajudava a embrulhar o irmão, contava histórias inventadas ao pé do berço. Marta e Aline observavam com o coração apertado de amor. O café. Aurora e Mar agora tinham um bercinho no cantinho de descanso, uma rede onde Aline amamentava Gael nas tardes tranquilas e um painel de fotos com a família crescendo. Amigos e clientes antigos pareciam mais conhecer um novo integrante da história que tanto inspirava. Era como se o amor delas tivesse se tornado parte da cidade. E à noite, quando todos dormiam, Marta olhava para Aline com gratidão silenciosa. Nunca imaginei isso tudo, sussurrou ela.
Eu também não, respondeu Aline, mas eu não trocaria por nada. Entre noites mal dormidas ou entrelaçadas, sorrisos bobos e pequenos milagres, Aline, Marta, Aurora e Gael seguiram crescendo juntos, porque a família é um lugar onde o amor escolhe morar. 5 anos se passaram. Aurora agora tinha 7 anos, cabelos compridos, criatividade aflorada e a paixão por escrever histórias com finais felizes. Gael, com 5, era o oposto. Era inquieto, curioso, encantado por desmontar brinquedos para entender como funcionavam. O café Aurora e Mar seguia com um ponto de encontro acolhedor, agora com oficinas infantis, saraus e tardes de contações de história. Uma rotina em que era corrida, mas cheia de vida. Marta dividia seu tempo entre trabalho e administração dos negócios, enquanto com os filhos, enquanto Aline se dedicava à curiosidade, à curadoria de eventos do café e à maternidade com toda a alma. Mas toda a história real também veio a tempestade. Uma forte chuva atingiu a cidade, enchendo e teve enchentes, invadiram ruas, derrubaram árvores e o café que ficava perto da praça foi atingido. Na manhã seguinte, Marta estacionou o carro em frente ao local e ficou em silêncio, os olhos fixos nas vidraças quebradas, as cadeiras reviradas e o chão coberto de lama. Aline segurou sua mão. É só um lugar, a gente reconstrói. Mas era o nosso sonho. Nosso sonho não acabou. Ele mora na gente, mora na Aurora e no Gael. Mora na forma como a gente nunca desiste. Como ajuda na comunidade, amigos e clientes começaram uma pequena vaquinha online para reconstruir o espaço. A Aurora gravou um vídeo com um cartaz desenhado à mão. O Café do Amor precisava da sua ajuda. Em uma semana, o valor necessário foi alcançado. Durante a reforma, reorganizar eventos ao ar livre e vender bolos caseiros para arrecadar mais recursos. As crianças ajudavam como podiam, e naquele processo Marta percebeu algo que o tempo ensinava devagar. Às vezes, é no susto que a gente entende o quanto está se realizando. Quando reabriram Aurora e Mar, o novo espaço tinha mais luz, mais cor e um mural com a frase escrita por Aurora. Depois da tempestade, o amor sempre floresce. Marta e Aline, exausta e emocionada, se abraçaram no centro do salão, com Gael correndo ao lado e Aurora lendo um poema no microfone. A vida não era perfeita, mas era delas e cheia de amor. A Aurora, agora com 17 anos, seus cabelos continuavam longos, mas agora tingidos de roxos na ponta. Era sensível, sonhadora e dona de uma escrita tão poderosa que já havia vencido concursos literários. Estava prestes a lançar seu primeiro livro em uma coletânea de contos sobre amor, identidade e coragem. Gael, com 14, continuava desmontando tudo que via, inventava máquinas, criava jogos e dizia que queria ser engenheiro de coisas mágicas. E tinha um brilho inquieto de que enxergava o mundo por dentro. O café Aurora e Mar cresceu junto com eles. Agora tinha 2 andares, uma pequena editora comunitária e oficinas gratuitas aos sábados. Marta e Aline ainda cuidavam de tudo com zelo, mas agora também aproveitavam a vida com mais calma, caminhadas na praia, viagens curtas e a noite de vinhos e silêncios. A noite da comemoração do lançamento do livro Aurora, o café estava cheio de amigos, vizinhos, professores, clientes antigos e todos que queriam prestigiar aquela menina que tinha crescido ali entre xícaras e a estante. Aline subiu ao palco para apresentar a filha com os olhos marejados. Quando escrevendo nossas histórias, nunca sabemos onde ela vai nos levar. Mas hoje, ao olhar de Aurora e para esse café cheio de vida, eu entendo que o amor que plantamos lá atrás cresceu com uma árvore que só dá sombra, fruto e flor. Aurora leu o trecho emocionada, depois chamou Marta e Aline no palco. Esse livro só existe por vocês duas, mulheres que tiveram coragem de se amar, disse ela, e de transformar uma mensagem do Tinder em uma vida inteira. Publicou, aplaudiu em pé. Gael apareceu com um bolo decorado com estrelinhas e circuitos de elétricos desenhados com chocolate em uma homenagem ao passado e ao futuro. Naquela noite, sob o céu pontilhado de estrelas, Marta e Aline se olharam como no começo.
com o mesmo encantamento, mas agora com mais história. Você ainda se lembra do primeiro oi? Sussurrou Mar. Eu me lembro de tudo e quero lembrar para sempre. E ali, rodeada por filhos, amigos, memórias, elas empreenderam o tempo e sorri para quem escolhe amar, apesar de tudo. Porque algumas histórias não terminam, elas florescem todos os dias. A Aurora caminhava descalça pela areia da mesma praia onde, anos atrás, suas mães haviam se casado. Agora, com 27 anos, trazia nos olhos o mesmo brilho da infância, mas carregava também a calma de quem já atravessou algumas marés. Gael morava no outro estado, estudando engenharia e inventando coisas que ninguém ainda entendia direito. Marta e Aline, aposentadas, seguiam administrando café por amor, porque nenhuma delas conseguia ficar longe do cheiro do pão de queijo e das histórias. Aurora escrevia profissionalmente. Ela era reconhecida, lida, amada pelas palavras que espalhava, mas nenhum dos seus livros tinha tanto significado quanto aquele primeiro, lançado na adolescência, inspirado nas histórias de amor que a fez nascer. Sentou-se na areia, com um caderno no colo, abriu a primeira página e lá estava a frase que carregava como uma bolsa. O amor que nasce do cuidado transforma o mundo e constrói futuros. Ela sorriu, olhou para o mar e começou a escrever de novo. Porque para ela, enquanto o mundo coubesse em palavras o amor de Marta e Aline jamais teria fim.